Olá, queridos irmãos, que a graça de Cristo esteja com vocês, que é o pastor João, sejam bem-vindos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de convidá-los a ler comigo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos estar lendo dos versículos 18 ao 21. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. A palavra do Senhor, pelo apóstolo Paulo, nos diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra maravilhosa. Eu gostaria de meditar com vocês no tema da reconciliação, na justificação. A justificação é o ato pelo qual Deus em Cristo Jesus nos justificou num tribunal de justiça, Deus sendo o juiz e vários acusadores nos tentando condenar. Deus declarou-nos justo por Ele mesmo, por sua própria vontade. Como Ele nos declarou justo? Ele nos declarou justo porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e por meio desse sacrifício propiciatório, satisfatório, justificador, Ele nos justificou de graça somente pela fé. A justificação. A justificação é um pilar do nosso cristianismo. É um dos maiores pilares da nossa fé. É um dos maiores pilares onde se sustenta, onde se enraiza, onde se alicerça a nossa fé cristã. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo, a sua igreja. Nós, mortos em pecados, Deus entregou Jesus Cristo e através de Cristo nos justificou dos nossos pecados. Esta justificação é uma doutrina maravilhosa. Para corroborar o que eu estou dizendo, eu quero aqui citar o velho Charles Hodge. Essa teologia aqui, que para mim é uma das melhores que eu já li, Teologia Sistemática do Charles Hodge. Eu quero ler na página 904 um pequeno trecho, só para corroborar o que eu estou dizendo. Diz assim: segundo tal doutrina, a justificação, a obra de Cristo é uma genuína satisfação de um mérito inerente e infinito para a justiça vindicativa de Deus, de maneira que Ele salva seu povo, fazendo por eles e em seu lugar aquilo que eles foram incapazes de fazer por si mesmos. Satisfaz as exigências da lei em favor deles e assume a penalidade dela em lugar deles. É através desse ato que eles são reconciliados com Deus, recebem o Espírito Santo e são feitos participantes da vida de Cristo para sua santificação atual e salvação eterna. Maravilha. A justificação é o ato, meus irmãos, pelo qual o pecado que pesava sobre nós, Deus em Cristo Jesus imputou esse pecado. Isto é, quando o texto de Isaías 53 declara que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, quando declara que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, isso significa que Deus, preste atenção, Deus
santo. Nós aqui, pecadores, Cristo no meio. Deus pegou o nosso fardo doloroso de pecado. E aqui, se você já leu o livro do Peregrino, você vai acompanhar o personagem cristão carregando aquele fardo horroroso, né? Levando por aquela jornada, saindo da cidade da destruição e caminhando para a cidade celestial. Você vai lembrar do sofrimento de cristão com aquele fardo pesado? Ou se você assistiu o filme também, O Peregrino, que eu recomendo mais o livro do que o filme, né? E aqui você vai lembrar, Deus aqui, santo, sem pecado, puro. Nós aqui, pecadores, ímpios, transgressores, inimigos de Deus por natureza, filhos da ira, Cristo no meio. Deus pegou esse fardo doloroso, horroroso de pecado, que era nas nossas costas, que era nosso, e colocou sobre Cristo Jesus. Tirou de nós, impôs sobre Cristo Jesus. E aqui lembrando o Peregrino, quando John Bunyan chega no lugar da cruz, e lá está Jesus, o fardo dele se desfaz automaticamente. Porque Cristo Jesus na cruz tirou o nosso fardo, arrancou o nosso fardo pesado. A derrota, a maldição da lei, o escrito de dívida que contra nós estava, foi tirado na cruz. Paulo diz, cravando ele o escrito de dívida na cruz, no madeiro, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Glória a Deus. É isso que essa palavra diz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, fez Cristo pecado em nosso lugar, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, justificação, a satisfação realizada por Cristo, a justiça declarada por Deus e imputada sobre o seu povo, sobre aqueles que creem. Que maravilha essa palavra, que maravilha. Podem vir o diabo, 1000 demônios, acusar-nos de pecadores. Não sei se você é assim como eu, todos nós pecamos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando você vai orar, e de repente como que uma avalanche de pensamentos sobrevém sobre nós e nós não sentimos-nos nem dignos de orar. E lembramos dos nossos pecados, dos nossos excessos de ira, dos nossos desejos inapropriados, dos nossos pensamentos vãos, do nosso desperdício do tempo com coisas banais, muitas vezes. Parece que uma avalanche de pensamentos, de acusações nos sobrevém. Parece que o diabo, ou nossa natureza carnal, imunda e alheia a Deus, nos acusam. Mas eu quero dizer para você, as mãos dos crentes não são mais as mãos dos crentes propriamente ditas. São as mãos do nosso Redentor que foram cravadas na cruz. Nossos pés não são nossos pés que caminham mais para a sepultura, para o abismo, para o pecado. São os pés que foram atravessados com aquele prego horroroso no madeiro. São os pés do Redentor de Nazaré, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso brado já não é mais o brado dos que buscam pronunciar e buscam comunicar-se para o pecado. Nossa fala, nosso brado já não é mais o brado de desespero, mas é o brado do Cristo Jesus, que na cruz disse, está consumado. Glória a Deus. Isso é reconciliação. Deus não mais nos vê, não olha para mim e para você como pecadores horrorosos, mas vê em nós, impresso em nós, claro em nós, o Senhor Jesus Cristo. Vê Cristo ali impresso em nós. Cristo, esperança da glória de Deus. Vê Cristo. Ó, querido irmão, tudo que eu e você temos é Cristo. Tudo que precisamos é Cristo. Confiemos em Cristo para a nossa salvação. Todas as nossas forças, com toda a nossa fé. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, nosso Cristo justificador.
o que tomou o pecado em nosso lugar e para o Deus Santo Pai nos justificou. Morremos com Ele em nossos pecados, mas ressuscitamos com Ele para a nossa justificação. Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai, eu te agradeço, nós te agradecemos por não nos haver matado quando em nossos pecados apodrecíamos e quando estávamos num charco de lodo horrível, como diz o salmista, e de lá tu nos tiraste. Como disse o apóstolo Paulo, tu nos transportaste do principado, da potestade das trevas, nos tiraste do principado e da potestade das trevas e nos transportaste para o reino do seu Filho amado. Nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque tu não nos imputaste o que nossas injustiças, o que nossos pecados e nossas misérias mereciam, mas nos deste gratuitamente a salvação pela fé em Cristo Jesus e nos imputaste, declarando-nos justos, a justiça que não é nossa, mas do teu bendito Filho Jesus Cristo, pelo qual nós te rendemos glória, honra e poder para sempre. Bendito seja o teu nome por Cristo Jesus. Que o teu Espírito Santo nos ajude a manter a fé firme em Cristo Jesus, somente Cristo como nosso elo, como nosso Salvador, como nosso mediador, como nosso elo de ligação entre ti e nós. Bendito Deus eternamente. Te bendizemos em nome de Cristo que nos justificou para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus sempre.